Você sabia que a PEC dos games não é brincadeira, não? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha com todo mundo, os seus amigos e os seus familiares, naqueles grupos que você tem lá no Facebook e também no WhatsApp. Vamos compartilhar essa informação para ampliar esse debate. O debate é sobre a PEC 51 de 2017, que não é brincadeira não, pois game não é brincadeira. Não diga! Digo! Que coisa! E esse assunto ele é tão importante que talvez ele tenha passado despercebido por você e por muitas pessoas. E a ampliação desse debate pode gerar um conhecimento e um baita do aprendizado, principalmente pela história que está por trás dessa PEC 51. Ela nasceu em 2017 com a iniciativa de uma pessoa que nós vamos falar um pouquinho aqui. Mas antes disso, vamos analisar o seguinte. Mas por que falar desse assunto neste momento? Sabe por quê? Porque a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, ela aprovou a PEC 51. A PEC 51, ela trata o seguinte, da imunidade tributária para consoles e jogos produzidos no Brasil. Os senadores analisaram a proposta da Emenda Constitucional 51 de 2017, não é um assunto recente. Mas por que esse assunto é mesmo importante? Vamos entender um pouquinho mais? Vamos entender a abrangência dele. Primeiro, trata assim de tirar os impostos de alguns segmentos. E é possível fazer isso, pois a Constituição nossa, ela permite, em alguns aspectos, em algumas atividades, em algumas situações especiais. E talvez você não saiba, mas quando você compra um produto, tem dois tipos de impostos que pesam muito no produto. Eles acompanham para você, não enxerga, mas uma boa parte do que você está pagando do produto é formada por esses dois tipos de impostos, que é o ICMS e o IPI. É verdade. Então, como forma de diminuir o peso dos impostos sobre os jogos, acessórios e consoles fabricados no Brasil, fabricados no Brasil, que a proposta da Emenda Constitucional 51 foi criada. Ela foi criada com esse objetivo. O objetivo é acrescentar os produtos relacionados a games no inciso 6º da Constituição, do artigo 50 da Constituição Federal de 1988, que lista todos os artigos que são isentos de cobrança de impostos em todas as esferas do governo. Agora vamos entender um pouquinho mais. No artigo 150 da Constituição Federal, já está, por exemplo, incluso as instituições religiosas que não pagam impostos, os livros e jornais também não pagam impostos. Em 2011, a PEC 123, que é a PEC da música, ela também consta os livros, aliás, constam CDs e DVDs de artistas brasileiros. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham mais acesso a comprar livros, jornais, CDs e DVDs. Então, o que é legal você entender é o seguinte, é saber como tudo isso começou. Aí que entra um verdadeiro aprendizado, porque é o seguinte, um brasileiro de 19 anos, o Kenji, ele estava inconformado em ter que gastar muito dinheiro para comprar os seus games. Olha que eu falei, jogos não é brincadeira, mas na verdade assim, é uma brincadeira, mas tem um aprendizado legal. Em vez de ficar só lamentando, ele criou um abaixo-assinado numa plataforma de petições virtuais pedindo a redução desses tributos para 9%. Olha só que legal, um brasileiro de 19 anos teve essa iniciativa, só que tem um detalhe, ele ficou frustrado, pois ele só conseguiu 341 pessoas apoiando a ideia dele. Só que ele não desistiu. O que ele fez? Ele foi procurar outros meios e ele descobriu que um negócio chamado um tal de portal e-cidadão lá do Senado Federal. E também descobriu que é permitido que qualquer internauta, qualquer pessoa proponha projetos a serem votados. Então existe esse meio, ele descobriu um meio, ele não sabia. Aí, ó, agora um detalhe que é assim, você sabia que a proposta que atingir 20 mil votos
Ele colocou a proposta lá e talvez você não saiba que se você fizer também isso, se atingir 20 mil votos dentro de 4 meses, desde que não seja contrária à Constituição Federal e que propõe os acordos de direitos humanos que o Brasil é signatário, serão debatidos pelos senadores. É isso que é importante, talvez você não saiba, você não tenha esse conhecimento, tem um canal que você possa acessar para fazer valer as suas ideias, as suas opiniões. Isso não quer dizer que você pode eventualmente acertar em tudo, mas o brasileiro aqui, o Kenji, ele acertou aqui nessa possibilidade, que ele foi atrás, não ficou conformado com a situação. Agora a proposta dele foi um sucesso absoluto, pois quando ele colocou essa proposta lá, 27 pessoas apoiaram. 27 mil pessoas apoiaram, então fez um barulho danado. Em pouco tempo ele ultrapassou os 20 mil e, portanto, a proposta foi feita, só para você entender, foi feita em maio de 2017 e em dezembro ela foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, lá do Senado, com a diferença de que a proposta dele é para reduzir para 9%. Aí debateram o assunto e propuseram reduzir para zero. Então, isso que é legal. Então, quem está à frente disso é o senador Teomário Mota. Teomário Mota aqui, a questão só para mencionar dele, não tem nenhuma questão de viés político ou partidário aqui, mas só para fazer um registro aqui das informações que eu coletei nesse material, que é importante sim, porque ele trata do assunto de incentivar os livros, discos e material relacionados à cultura. Então está colocando os jogos também, os games, dentro desse contexto. Agora, talvez você não saiba que o Brasil produz jogos eletrônicos desde a década de 90, com os personagens do Maurício de Souza, na adaptação da Mônica, no Castelo do Dragão, e tem a 12ª maior indústria de jogos do mundo. É verdade. Esses dados são dados do relatório global do mercado de games em 2016, realizado pela empresa Newzoo. Só que há um problema, a alta tributação é que acaba não incentivando muito o setor. Então tudo isso vem ajudando para que esta ideia vá à frente, para que essa PEC vá à frente. Mas qual será o efeito? Qual será o efeito se ela for de fato aprovada em todas as instâncias? Porque ela avançou um passo, mas ainda não atingiu o que de fato precisa atingir. Pode diminuir por volta de 30% a 40% do preço dos consoles e jogos caso o benefício seja repassado integralmente para os consumidores. Quer dizer, com esta aplicação as empresas não serão tributadas, não sendo tributadas, se repassarem aos consumidores, a você que vai comprar, você pode reduzir de 30% a 40%. Exemplo, para a gente ter uma ideia aqui, assim, um jogo, alguns exemplos. Um jogo de R$250 seria reduzido para algo entre R$175 e R$150. O PlayStation 4 vendido por R$2.500 passaria a custar entre R$1.750 e R$1.500. O Xbox de 2.200 custaria R$1.540 a R$1.320. Ok, nós sabemos que esses valores são altos ainda, mas se você avaliar a diferença, ela é considerável e pode ter uma contribuição até para que você tenha acesso e possa democratizar, de certa forma, o acesso aos games no Brasil. Mas essa proposta, ela vai alcançar todos os games e todos os consoles? Não. Só aqueles que forem produzidos aqui no Brasil. E isso é muito legal, por quê? Porque acaba melhorando o ambiente das empresas do Brasil, cria mais possibilidades, pode gerar mais possibilidades para o nosso país. Então, apenas, para a gente ter uma ideia aqui, apenas o Xbox e o PlayStation 4 são fabricados aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia. Já os produtos da Nintendo são fabricados em outros países, não seriam alcançados por isso, mas já seria um passo a mais do que nós temos hoje. Uma questão que não está clara é como será feita a tributação dos jogos que são fornecidos de forma digitais. Então existe uma confusão ainda em relação ao entendimento sobre esse item, mas é um avanço considerável. E quais são os próximos passos dessa PEC
51. Com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguiu para votação no plenário do Senado, mas ela não tem ainda uma data para ser votada. Em seguida, para que o imposto zero de consoles de jogos eletrônicos entre em vigor, a pauta precisa ser aprovada na Câmara, tem que votar para os deputados federais também votar. Esta proposta de emenda constitucional, ela pode trazer muitos benefícios para o ambiente do Brasil, principalmente para o ambiente empreendedor, pode reduzir também a questão da falsificação, pirataria de games, de consoles, e pode trazer o Brasil um patamar até diferente, no sentido de gerar também mais empregos relacionados à área das indústrias, do comércio e até de serviços também. Então é um ponto importante que deve ser levado em consideração, e você pode procurar aí a ajuda dos seus deputados federais e também dos senadores, no sentido que ele possa entender mais, compreender, e você possa entender se eles estão defendendo esses interesses, que pode ser seu interesse. Agora eu quero falar com você sobre 3 aprendizados que nós podemos levar com esta história bacana aqui. A primeira dela é que atitude faz toda a diferença. Você viu um jovem de 19 anos, inconformado com o que ele gastava, ele tentou fazer uma petição lá e não teve sucesso, e ele não desistiu na primeira vez, pois ele só conseguiu 341 votos e descobriu uma outra forma para alcançar 27 mil pessoas, e a proposta foi para o Senado para ser votada. Então o detalhe também foi importante através disso, que é conhecer quais são os recursos que estão disponíveis para a gente. Ele ficou inconformado, mas não bastava ficar só inconformado, ele foi buscar mais informações e encontrou o e-Cidadania, que é uma possibilidade de você entrar lá e propor alteração na legislação, projetos, e se isso não ferir a Constituição, poderá ser apreciado pelo Senado, e nesse caso aqui exemplar da PEC 51, como está sendo de fato encaminhada. Nós sabemos que ainda vai demorar um pouco de tempo, mas foi uma iniciativa, através de uma iniciativa acionada pela atitude efetiva de alguém. E o terceiro é o seguinte, que games pode ajudar a economia. Talvez a gente olhe para o setor de games com um certo preconceito, mas quem sabe esse setor de games não pode justamente fomentar mais negócios, empreendimentos, gerando emprego e com isso ajudando a melhorar as condições do nosso país. Eu vou aqui continuar gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.